Olá, sejam bem-vindos ao programa Gestão Familiar. Hoje temos a presença da doutora Michele Lopes, sócia da MoveMind. Muito obrigado primeiro pela sua participação, pelo seu tempo de você estar aqui. Faça a sua apresentação para depois começarmos a falar sobre mentoria nas organizações. Muito obrigada, Rica, em primeiro lugar, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você. E eu sou Michele Lopes, eu sou sócia fundadora da MoveMind e a criadora da metodologia do mentoring aqui no Brasil. Primeira pergunta, quando se deu início esse processo de mentoria? O mentoring ele é muito antigo, Ele veio da época da Odisseia, mas foi na Europa onde tudo começou a história do mentoring, dentro das organizações. O mentoring ele é um trabalho realizado também forte nos Estados Unidos. Para você ter noção, Rica, nos Estados Unidos, cerca de 70% dos executivos, eles têm um mentor que os acompanham e que os direcionam na sua trajetória profissional. Uma pergunta, esse executivo é de presidente, a coordenadora, todo mundo, ou é só especificamente alta gestão? Não, na verdade, a grande maioria sim, na linha de executivos, de gestores, de CEOs, presidentes. Mas hoje a mentoria ela se estende para vários níveis hierárquicos da empresa. Então ele vai para a liderança, ele vai também até um trabalho muito específico dentro de uma empresa, onde eu preciso de um funcionário, eu preciso de um colaborador que tenha uma performance, uma alta performance, porém ele não tem todas as habilidades e todos os conhecimentos que um grande mentor já passou pelo processo e tem. Entendi. Eu tenho um gerente hoje na minha empresa que eu tenho que transformá-lo em diretor. A mentoria, aonde pode ajudá-lo e de que forma ajudá-lo a saber se ele está apto ou não para esse processo? Sim, na verdade, quando eu tenho um posicionamento de transformar já esse gestor, esse gerente, em um diretor, é porque eu reconheço que ele tem dons, talentos e habilidades. Porém, ele não está totalmente pronto. Ele precisa criar outros entendimentos, como, por exemplo, entender sobre a cultura da empresa. Que é fundamental. Ter a história da empresa, ao qual um outro profissional já passou por essa experiência, já tem um nível avançado, com case de sucesso, onde ele aprendeu com seus erros e com seus acertos. E aí, esse profissional, que é um grande mentor, ele ajuda esse gerente a se transformar no diretor, certo? Esse mentor é da empresa ou vocês preparam esse mentor? Porque é uma grande pergunta, eu tive conversando com algumas pessoas e eles falaram, esse mentor, ele vem da própria empresa ou a empresa contrata alguém para prepará-los? Como é que funciona? Ou é vocês que dão esse suporte à empresa? Explica ao nosso telespectador para ele poder entender direitinho como é que funciona esse processo para a gente poder caminhar. Bacana. Na verdade, são duas linhas, As duas que você disse estão corretas. A maioria das empresas, elas buscam mentores externos. Então, elas procuram profissionais que já estão formados, que já têm técnicas, ferramentas, porque para ser um mentor, ele precisa de metodologia para a aplicação do processo. Então, naturalmente, se busca no mercado um profissional que tem as habilidades necessárias específicas de tal área, para que possa ajudar esse profissional que está na evolução e que a empresa tem como objetivo e interesse sobre ele. Porém, algumas organizações elas não abrem mão de profissionais que são muito competentes no seu negócio. E aí eles desenvolvem esses profissionais para serem os mentores dentro das organizações. Então, nós desenvolvemos profissionais dentro das próprias organizações para serem mentores, como temos também profissionais mentores para fazer o trabalho lá dentro com esse profissional com o objetivo. Outra pergunta, eu sei que você tem uma técnica específica ou exclusiva sua que você desenvolveu no seu mestrado, no seu doutorado. Sim. Por sinal, fizemos no mesmo lugar. Eu queria que você falasse um pouquinho dela, porque eu achei bastante interessante. Eu acho que isso para... Eu quero fazer uma pergunta um pouco mais específica. Esse produto que você tem, eu vou chamar de produto, não sei nem se é o certo, ele serve para as pequenas e médias empresas ou só serve para as grandes organizações? Por exemplo, empresas de capital aberto, que tem não sei quantos mil funcionários, ou ela serve para pequenas e médias empresas também, que podem se preparar para um processo de profissionalização, que a família não queira assumir, para ter um profissional. Incrível isso, Na verdade, a mentoria, ela serve para vários segmentos e várias atuações. Nós olhamos muito para a área organizacional, para empresarial. Porém, a mentoria, ela também, você pode utilizar também para outros segmentos.
como você disse, para multinacionais, as grandes empresas multinacionais, elas utilizam muito, até porque ela vem por uma cultura externa. E ela já tem essa habilidade, já tem essa técnica. Mas micros e pequenas empresas, médias empresas, também estão utilizando o mentoring para que haja uma evolução mais rápida na sua empresa, na sua organização, nas suas finanças, onde todos eles crescem, né? Porém, hoje também, Rica, nós temos mentores de diversos segmentos, como, por exemplo, médicos. Hoje nós temos engenheiros, mentores, que já passaram e tiveram uma caminhada onde teve sucesso nessa trajetória. E aqueles menos experientes estão buscando ainda esse conhecimento. Então, quer dizer, a sua mentoria vai para a área de saúde, para a indústria, comércio, qualquer segmento do mercado. Exato. Eu posso ter um trabalho de mentoria. O trabalho que nós fazemos é de desenvolver mentores. Então, nós desenvolvemos mentores que estão em diversos segmentos e que vão receber a técnica. Então, explique isso para a gente. Isso. Desenvolver mentores e essa técnica. Isso. Então, nós desenvolvemos mentores através de técnicas e aí tem uma metodologia onde tem um começo, meio e fim, porque muitas pessoas, Rica, têm muita experiência, mas não sabem transferir essa experiência para frente. É o caso do dono da empresa familiar transferir para as próximas. Exatamente. Então, esse profissional, ele precisa aprender como passar essas informações, como deixar esse legado. E aí é onde nós entramos Que essa metodologia... com a metodologia que eu construí dentro do meu doutorado, né, nos Estados Unidos, e que foi extremamente aceito. E no Brasil não tinha ainda esse trabalho, então não poderia deixar apenas uma teoria. Eu tinha que transformar isso numa prática para que o Brasil fosse beneficiado. Na Europa existe há muitos anos, nos Estados Unidos existe há muitos anos, né? 40 anos na Europa, 20 anos nos Estados Unidos, até recente se a gente parar para analisar, né? E no Brasil não existia até então. Como é que o mercado brasileiro enxerga esse seu produto, esse seu negócio, vamos chamar assim? Enxerga como uma grande oportunidade. É de fato uma grande oportunidade para quem está iniciando essa carreira, para quem tem essa bagagem e quer de alguma forma levar adiante, por exemplo, até mesmo aposentados. Eu vou fazer a pergunta, por exemplo, já sou um cara de idade, quero fazer a mentoria. Você, Rica, você já é um mentor, né? Que as pessoas... Ela é amiga, não conta, tá? As pessoas que já estão nesse processo da fase final, entre aspas, da sua carreira, na verdade, elas podem chamou de aposentado. Tudo bem, faz parte. Na verdade, elas podem recomeçar, só que não do nada. Ela tem uma base já construída. Entendi. Então, é um recomeço, mas é um recomeço de águia, onde ela vai agora ajudar outros profissionais já no nível que ela se encontra. Então, é diferente. Aí eu vou te perguntar porque eu quero entender bem, porque eu entendendo as pessoas ali do outro lado vão entender. Sim. Por exemplo, a gente brincou tal, mas, por exemplo, eu quero desenvolver mentoria, né? Eu me aposentei, vamos dar exemplo, não estou na ativa, eu fui um executivo médio, né? Tive uma vida, me aposentei, trabalhei numa grande empresa, com X data eu tenho que me aposentar. Como é que eu consigo me colocar nesse processo e de que forma? Você disse que já tem a bagagem, a experiência. Então, se eu for desenvolver esse produto, esse negócio com você, aonde eu entro? Porque a parte da minha experiência já falou que entra, mas aonde eu entro nisso para poder colaborar com as outras pessoas nesse seu projeto? Isso. O primeiro passo é Deu você... para entender a pergunta? Deu. Primeiro passo é você se formar. Sim. Então, eu tenho que formar, aprender a técnica e a metodologia. No segundo momento, eu definir de fato a minha área específica de atuação, o meu nicho de mercado, né? Que obviamente vem de acordo com a minha trajetória. E aí eu busco no mercado e eu passo ferramentas, eu passo técnicas, inclusive como você se colocar no mercado como mentores, né? E aí eu começo então a me divulgar no mercado para esse segmento que eu desejo, buscando profissionais que estão mais iniciando e que querem você vai pegar, a experiência tem, você vai passar para o mais jovem. Exatamente. Então, hoje nós temos, por exemplo, mentores de startups, mentores para empreendedorismo, mentores para liderança, mentores para gestão de empresas e negócios, aí vão mentores para a área financeira. Então, bem específico a cada nicho. Então, dá só um exemplo para a gente poder entender. Você falou vários mentores de gestão de empresas. Como é que funciona mais ou menos esse de empresa e de liderança, se você puder sintetizar para a gente poder entender um pouquinho, porque eu acho que a mentoria, o coaching, uma série de outras coisas, às vezes as pessoas têm um pouco de medo. Eu estou dizendo agora desse meu lado aqui que eu ouço as pessoas. A gente sabe que é um negócio muito sério,
Como em qualquer lugar, tem gente boa e gente ruim. Sim, Na área da saúde, da administração, na engenharia e assim vai. Então a gente sabe da importância disso, porque isso é um negócio que vai desenvolver as pessoas. Mas dá um exemplo disso para que as pessoas consigam entender ali, para o seu telespectador entender o seu negócio, tão boa que você é nisso, para que eles consigam entender um pouquinho. Sim. Esse trabalho que nós fazemos dentro das organizações são 20 encontros. Então tem um processo de começo, meio e fim, que são encontros a cada 15 dias. E leva aproximadamente 1 ano de trabalho dentro da organização. E ali nós vamos trabalhar aquele profissional diante do objetivo também organizacional. A gente precisa quebrar um pouco esse paradigma, né, que foi construído muito com coaching. Muitos profissionais, eles têm medo de passar por um processo de coaching porque sabem que vão ser chamados a atenção em algum momento, querem a recuperação daquele profissional muitas vezes no processo de coaching. No caso da mentoria, não. Para que uma pessoa faça um processo de mentoria, a empresa vê aquele profissional como um excelente candidato a um nível de crescimento. Então, é um investimento que a empresa faz. E esse profissional se sente importante, ele se sente relevante. É uma forma, inclusive, de conectar essas pessoas e reter talentos. Que é fundamental hoje, que todo mundo busca e quer. Exato. E quando eu crio, inclusive, um mentor dentro da minha própria organização, eu também retenho talentos. Porque esse profissional, ele é considerado excelente. Sim. E ele é realmente muito bem visto dentro da empresa. Então, ele sente a importância que ele tem. Isso gera status, isso gera um nível elevado, até mesmo diante de outros profissionais dentro da organização. Eu acho que esse é o grande negócio. A gente vai, até porque o mundo gira de uma forma muito rápida, normal do que a gente quando começou, pelo menos eu, era completamente diferente, mas eu acho que seu processo... A última pergunta do programa, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu falei para você no começo que é rápido, ainda mais quando a conversa é boa. É possível ter mais de um mentor? Sim. Ou eu só sou obrigado a ter um? Não, eu posso ter. O Jack Welch, conhece? Quem não conhece? Ele vive mentoria desde 1990. 90? Desde 1990. E eu tenho uma entrevista dele dessa época que ele diz o seguinte: eu tive vários mentores. E um dos meus mentores eram mais jovens do que eu, bem mais jovens do que eu, porque o meu interesse era em tecnologia. E hoje, profissionais de tecnologia são mais jovens do que muitos outros profissionais que estão há anos no mercado. Você pega a criança aí de 10, 12 anos. Exato. Então eu posso ter diversos mentores, inclusive para a minha vida pessoal. Um mentor para a área de saúde. Uma pessoa que de repente teve uma perda de peso ou então conseguiu chegar num peso ideal e passou por um processo e aprendeu um caminho, ele pode ser um mentor também. E eu posso ser um mentor para a minha vida familiar, eu posso ser um mentor para a minha saúde. E dentro da minha organização, eu posso ter mentores da área da contabilidade, comercial, tecnologia. Então é normal que as pessoas tenham, pode ter 1, 2, 3, 4 ou 5. Completamente, porque eu posso ser completo, né? Eu devo esse direito a mim de ser o melhor em vários aspectos da minha vida, inclusive profissional. Bom, eu queria que agora você fizesse as suas considerações finais em 1 minuto, para depois a gente encerrar. Eu agradeço muito a sua presença, eu acho que você fizesse ali as suas considerações finais da importância da mentoria, do seu trabalho que você faz, que eu sei que é com credibilidade, é muito sério, muito ético. Então, fale com o nosso público ali, para nós, infelizmente, mas você vai voltar que eu vou te chamar de novo. Tá jóia. É uma honra, uma alegria, de fato, estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho sobre mentoria. Para mim é um assunto apaixonante porque eu vejo que muitos profissionais têm uma bagagem enorme e que precisam e merecem deixar um legado para as próximas gerações. Tudo que eu passei na minha vida, seja profissional ou pessoal, não foi em vão e não foi por um acaso. E eu preciso, de alguma forma, transformar isso em conhecimento para outras pessoas e para outras gerações, inclusive, fazendo com que o mercado no Brasil seja, de fato, reconhecido como ele merece. Porque, de fato, nós temos pessoas aqui muito, muito competentes e que pode se estender para não só as gerações, mas para vários outros continentes do nosso país, do nosso mundo, né, na verdade. Bom, Michele, eu sei que você é doutora, mas eu tenho liberdade, vou te chamar de Michele. Sim. Quero te agradecer de coração. Obrigado. Quero te entregar esse livro como presente nosso. Que bom. E que você venha mais uma vez aqui, porque acho que a conversa foi muito boa e nós vamos ter muita coisa ainda a aprender com você, tá bom? Obrigada. Muito obrigado de coração. Se você quer ver este e outros programas, veja pelo nosso site. Muito obrigado e até a próxima.